Espiritual do Zé Carlos de Luca. Fale com Deus. Reserve pelo menos um momento no decorrer das suas atividades para dialogar com Deus. Você conversa com tantas pessoas durante o dia, gente até desconhecida, e não dispõe de um minuto sequer para falar com Deus, a fonte inesgotável do bem eterno? Já reparou quantas vezes você ficou mal depois de ter conversado com alguém de baixo astral? Imagine se você adquirir o hábito de conversar com Deus todos os dias. Quanta luz surgirá em seu caminho, essa mesma luz que você reclama ausente em sua vida. Muitas pessoas gostariam de receber uma graça dos céus, no entanto, a grande maioria sente vergonha ou preguiça até para pronunciar o nome de Deus. Quantas vezes morremos de sede diante da fonte de águas cristalinas? Um livro seria pouco para descrever os benefícios da oração. A prece é uma autoterapia espiritual e, por intermédio dela, agradecemos o que temos, louvamos a vida e pedimos a Deus que nos auxilie em nossas necessidades. De que mais precisamos? A oração é das mais poderosas formas de imunização espiritual. Durante a prece, mergulhamos em faixas elevadas do mundo espiritual, desintegrando toda forma de energia negativa que costumeiramente nos envolve. A luz dissipa as trevas. A escuridão em que muitas vezes nos encontramos é apenas a ausência de luz. Por intermédio da prece, tornamo-nos mais suscetíveis à inspiração dos guias de luz, o que nos ajudará a escolher os melhores caminhos no rumo da felicidade. A oração nos livra de muitos atalhos perigosos. A prece também é excelente remédio, pois a ligação com o alto nos acalma, alivia a angústia e a opressão, relaxa as tensões e restabelece nossa confiança perante a vida. Por acaso você conhece algum remédio inteiramente gratuito que faz tudo isso e sem nenhuma contraindicação? Mais uma vez, de Força Espiritual, Zé Carlos de Luca. E agora nós vamos ouvir a palavra do Sr. Marcos Terra, o exercício da gratidão no mundo espiritual. Saudações fraternas, irmãos, irmãs dessa egrégora de luz, dessa casa iluminada. Falar de gratidão é gratificante, porque não tem outra forma de evoluirmos. Na homeopatia existe um remédio para as pessoas que têm uma estrutura psíquica ligada ao apego, a uma estrutura egóica. Primeiro lugar, eu. Segundo lugar, eu. Terceiro lugar, eu. E se eu não tenho o exercício da gratidão por tudo na minha vida, e como fala Paulo de Tarso no Evangelho, Novo Testamento, dai graças, é esse sentimento de gratidão por tudo, seja na maré alta ou na maré baixa, nas benditas crises que batem na nossa porta, que muitas vezes se faz necessário jogarmos na cama por intermédio da dor para baixarmos o nosso ego inflado. E quando falamos de graças, de gratidão, nós lembramos a pergunta que é feita no Livro dos Espíritos, o que é Deus, causa primordial de todas as coisas, e que viemos e somos uma pequena partícula dessa fonte criadora que foge ainda à nossa compreensão, porque até mesmo o conceito de amor ainda é uma visão reducionista, porque no estágio humanitário, saindo ainda de um planeta de expiações e prova e passando por transição, ainda estamos presos no amor da codependência, no amor do apego,
no amor do sofrimento. Como podemos reconhecer esse Pai amoroso, causa primordial de todas as coisas? E se fazemos parte dessa fonte criadora, nós temos essa gratidão. Eu gosto muito de ouvir o discurso dos irmãos evangélicos. Eles falam que nós temos que ter graças pelo dom da vida. E quando eles usam essa expressão, que para nós kardecistas parece até um pouco reducionista, mas não é, será que de fato nós somos gratos pelo dom da vida? Será que já paramos para pensar que um dia fomos mineral, vegetal, animal, e hoje estamos no reino hominal, a caminho do reino angelical, e quantas mãos trabalham nos auxiliando? Será que de fato somos gratos? Essas mãos invisíveis, que com toda a paciência conseguem nos auxiliar. Eu fico imaginando a complexidade da vida. E muitas vezes, dentro de uma estrutura egóica, achamos que nós somos o super-homem, a Mulher Maravilha. O que nós somos em termos de humanoide? Nada, perante esse universo tão amplo que foge à nossa compreensão. Jesus, há mais de 2000 anos, mencionou para os seus pupilos carentes, para que não ficassem tristes, porque ele estaria deixando o corpo físico para preparar as moradas, de acordo com a nossa evolução. Mas que moradas são essas que nos aguarda de acordo com a nossa afinidade espiritual? Quantos irmãos que trabalham nas colônias espirituais, auxiliando a nossa chegada ou a nossa vinda aqui para a Terra, para a abençoada reencarnação? Já paramos de fato para pensar nessa complexidade do que é a vida, do que é o universo, do que é Deus? Óbvio que estamos num processo embrionário de entendimento e não existe melhor maneira de compreendermos pelo exercício, pela prática do bem, que a nossa escola filo-religiosa kardecista e outras egrégoras ensinam a prática do bem. Será que somos gratos? Será que já percebemos que quando estamos envolvidos em trabalhos caritativos, fraternos, filantrópicos, seja qual for o adjetivo para falar a mesma coisa, a oportunidade que é nos dado para trabalharmos? Porque no trabalho voluntário não se tem remuneração, o metal, o vil. Nós convivemos com a diversidade e temos que trabalhar a tolerância, o respeito, o amor, o perdão. E é o exercício da gratidão no trabalho social, fazendo sopa, aplicando passe magnético. Muitas vezes as pessoas têm dor de coluna, mas está ali firme com aquele propósito maior de doar o que tem dentro de si, que é o amor. Então, falar de gratidão, vamos pensar, tentar construir essa ideia desse sublime peregrino, governador da Terra, governador do sistema solar, que há milhares de anos-luz está conosco, nos auxiliando por intermédio do seu código moral, que aqui esteve na Terra durante 33 anos, segundo a Bíblia, e só trabalhou a pedagogia do amor. Como nós temos carinho pelo nosso pai, pela nossa mãe, algum irmão, um primo, um amigo, que quer o nosso bem, imagina Jesus. Imaginemos o Dr. Bezerra de Menezes, por seu mérito foi convidado a deixar a Terra e poder habitar outros planetas evoluídos. E esse grande irmão, médico dos pobres, médico dos doentes, e pobre todos somos, de carência afetiva, de amor. E ele fala, não, enquanto houver lágrima aqui na Terra, eu quero estar aqui com meus irmãos, ajudando, só que vou deixar o orbe terrestre quando não houver nenhuma lágrima. Será que nós temos gratidão a esse irmão que é mentor desta casa, Comunhão Espírita, que iniciou em 61, numa pequena residência da Asa Sul, depois se estendeu para a W3 Sul, na casa do Barato, do seu Mário, em cima, na loja ainda pequena, e hoje, olha o tamanho da estrutura desta casa. Quantos voluntários aqui trabalham?
Será que temos a consciência que esta casa é uma universidade do Espírito, que é muito mais consubstancial do que a faculdade fixa acadêmica, formal? Que aqui nós estamos burilando o nosso espírito? E quantos voluntários aqui mantêm esta casa? Limpando o salão, aplicando passe, alta de Souza, os trabalhos mediúnicos. Olha que bênção! Será que já paramos para observar isto? Quando a gente começa a ter a compreensão da gratidão, é um sinal que estamos evoluindo. É claro que estamos evoluindo, mas assim, fica muito mais consistente. Quando abraçamos uma causa social, mais uma vez reforçando o voluntariado ou o trabalho caritativo, fraterno, nós entramos no estado de êxtase, de bem-aventuranças. Bom, assim eu me sinto. Aqui eu cheguei nessa casa abençoada, na década de 90, nos trabalhos do domingo, tinha o Natal dos irmãos deficientes visuais, e ele ajudando. Ao terminar o trabalho, eu saía leve, aplicando o passe magnético, voltava para minha casa assim, leve. Olha a troca, olha o escambo energético. E os nossos mentores e mentoras espirituais que nos acompanham, nós temos a gratidão de sentimento, de agradecer por nos tolerar, porque às vezes nós somos pouco birrentos, teimosos. Eles intuem, e nós caminhamos para o caminho da dor. Mas eles não perdem a paciência, até porque já passaram por esse processo. E dependendo do caso, né, o caso do irmão Chico Xavier, que segundo a espiritualidade, o seu mentor Emmanuel já reencarnou, ele ficará, Chico Xavier, incumbido de ajudar Emmanuel. Olha que coisa maravilhosa, olha que troca. Nós temos muitos irmãos que ajudaram esta casa a chegar ao que ela é hoje, uma universidade do Espírito. Mas eu gostaria de falar de duas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, a dona Irene e o seu Mário. Nos idos de 90, quando tinha a prece dos suicidas no domingo, eu estava aqui assistindo, passando por uma crise de desemprego normal, um jovem que sai do interior do Maranhão e vem tentar a vida em Brasília. E essa casa, como até hoje é um alicerce para a minha pessoa. Eu estava muito doído, né, por todas as tribulações e tudo, e aí a dona Irene aproximou de mim, eu caí no choro. Chorei copiosamente e ela telepaticamente entendeu todo o meu processo. E disse uma frase que até hoje está aqui dentro de mim. Dr. Bezerra de Menezes te ajudará você encontrar um trabalho. Depois de 2 meses, mais ou menos, lá estou eu trabalhando na Casa do Barata. Quem que é o dono da Casa do Barata? Seu Mário, um dos fundadores desta casa abençoada. E como eu aprendi, meu Deus, com o seu Mário. O seu Mário, quando tinha que chamar a atenção de um funcionário, ele tinha as habilidades da inteligência emocional, ainda adormecida em boa parte de nós, que temos a prepotência, o orgulho ferido. Então o seu Mário tinha aquele jeitinho de chamar a atenção do funcionário. O seu Mário não tinha, até onde eu sei, educação continuada, ou seja, doutorado, pós-doutorado, mas tinha o doutorado espiritual. Ele sabia conversar com o seu colaborador da sua empresa. E quando terminava de chamar a atenção do funcionário, pensava automaticamente, seu Mário, quando eu precisar me chamar, chame tantas vezes que for preciso. Porque era um pai. Um pai. Quem é que não gosta de um pai que trabalha a terapia do afeto? A dona Irene, com aquele jeito dela alegre, sorridente, mas uma alma muito grande. Será que nós somos gratos a essas pessoas que basta a nossa porta, que a gente se encontra pelo caminho da vida? E a reencarnação? Meu Deus, a complexidade de uma reencarnação, quantas pessoas envolvidas no processo de reencarnação, para que possamos chegar, né? Ou como fala no sentido metafórico, que a cegonha nos traga, né? Para um belo dia de renascer nesse planeta tão maravilhoso ainda. A bênção de estarmos aqui num período de transição planetária. E o que estamos fazendo? Temos, de fato, essa gratidão por este planeta?
que alguns chamam de Gaia. A gratidão profunda, nós temos de tudo. Se já passamos fome, gratidão. Se já choramos bastante, gratidão. Porque quando falamos de evolução espiritual, não tem outro caminho. Revoltar é para espírito ainda imaturos. Vingança, ódio, é para espírito que está ainda no processo embrionário. Mas como fala o nosso grande irmão Miramês, a energia motriz que movimenta o verme, que se arrasta no lodo, é a mesma energia que movimenta o ser angelical. Olha que coisa linda! E cabe a nós o livre arbítrio. E esta casa tão abençoada, é possível mensurar quantos voluntários nós temos aqui? Quantas pessoas já passaram por esta casa desde 61? Nós temos, eu faço parte do grupo Carlos Eduardo, da Comunhão, trabalho mediúnico, e nós temos um trabalho em Palmelo. A cada 2 meses, essa caravana vai lá para Palmelo, para aprender e ajudar. É uma troca. E nós estamos angariando dos mentores espirituais credenciais. Quando despertamos esse entendimento, o que levamos ao desencarnarmos, em termos de questões materiais? Nada. Cadê os valores da alma, as virtudes? As credenciais é justamente isso, o bem que praticamos. Então, eu fiz uma referência à Caravana da Alegria, que a cada 2 meses visita Palmelo, a cidade espírita, para ajudar os vovôs, levando cesta básica, fazendo oração, recebendo paz, passando também por cirurgias espirituais. E lá tivemos a oportunidade de conhecer a Dona Wanda. É uma senhora que você passa a tarde inteira conversando com ela. E quando ela fala de Jesus, do fio do cabelo da cabeça à unha do pé, todo o seu corpo psicossomático, que é o corpo mental, emocional, físico, espiritual, reverbera. Ela vivencia na prática. E conversando, tive a oportunidade de conversar bastante sobre o trabalho que ela executa em Palmelo, no Goiás. Ela mencionou que teve um momento de chorar muito, de ser acusada de fraude nas psicografias. E a mentora, Joaninha, uma vez ela chorosa, chorando, a mentora apareceu para a Dona Wanda e disse-lhe: enxugou a última lágrima? Agora levanta. E continuamos a psicografia. E assim. Como é que uma pedra bruta pode transformar-se num diamante precioso? A própria natureza nos mostra isso. São por meio das lapidações. São acusações, não é isso? Então a gente começa a gratidão por tudo, ser grato pelas coisas boas e ruins. E é natural que conversar com a Dona Wanda, quando ela fala da sua mentora, Joaninha, bate aquela curiosidade. Quem é Joaninha? Automaticamente veio Joana d'Arc na cabeça, né? Falei, Dona Wanda, e afinal de contas, Joaninha é Joana d'Arc? Marcos, eu perguntei uma vez e obtive o silêncio como resposta. Por que o silêncio? Muitas vezes, quando nós somos elogiados demais, ou sabemos de fato quem são nossos mentores, dependendo do médio da pessoa, ela pode se perder. O orgulho é um caminho que nos leva, com muita facilidade, se brincar, a perder uma reencarnação. A dádiva, a preciosidade de estarmos aqui nessa terra para evoluir, como fala o livro dos Espíritos. Qual é a nossa missão aqui na Terra? Evoluir. Qual é o parâmetro que nós temos, indicadores? Porque temos um parâmetro. Não precisamos da figura paterna e materna no desenvolvimento infantil da criança? Sim. E no campo espiritual? Jesus? É o que está escrito no livro dos Espíritos. Então, qual é a gratidão que nós temos por toda essa complexidade que a vida nos proporciona? Muitas vezes questionamos, como falam os espíritos para o irmão Kardec, todo esse reino mineral, vegetal, animal, hominal e angelical, toda essa complexidade, já paramos para agradecer os nossos irmãos animais? Que ainda fazemos o uso da carne, mas que com certeza deixaremos a carne, a proteína animal, tanto é que já chegou o veganismo.
para começar a mudar essa percepção, essa leitura, e naturalmente cada um no seu processo de evolução. Mas já paramos para agradecer os nossos irmãozinhos animais, as nossas irmãs plantas, todo o trabalho, os elementais. Irmão Inácio tem obras fantásticas, doutor Inácio de Uberaba, que desencarnou, psiquiátrico, trabalhando com a dona Modesta do Cravo, ela tem algumas obras que falam do reino dos animais, e nós já paramos algum momento para agradecer esses irmãos que também estão em evolução. O que aconteceria a partir de hoje, após essa singela fala? Saímos aqui com um estado de gratidão, repleto por tudo. Pela sogra, que está sempre no nosso pé, por aquele filho problemático, ou companheiro, ou a companheira, por aquele chefe tirano, gratidão. Gratidão. Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Olha que frase máxima do Evangelho de Jesus. Ou seja, gratidão. São ainda crianças inocentes, que precisam trabalhar a pedagogia do amor. Estão muito ainda fechado nessa estrutura egóica. O trabalho mediúnico. Muitas vezes, dentro do desenvolvimento mediúnico, que é natural para o jovem que está iniciando, não, eu quero ser médio psicofônico, não é isso? Ou pictografia, ou psicografia, médio de sustentação, ficar quietinho na mesa ali concentrado, na orquestra divina, toda peça é importante. Do médio de sustentação ao pictográfico, a pictografia e etc. Toda ação é importante para o nosso desenvolvimento e esse estado de gratidão. Então, eu sou muito grato a esta casa por acolher, por essa universidade do Espírito, e como mencionam com sabedoria as filosofias populares, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, quais são as pessoas no nosso lar, no trabalho, na sociedade, seja no espaço macro ou micro, que serve de referências? Nós precisamos de referências. E até para podermos ajudar outras pessoas que precisam. Esse é o estado de gratidão tão importante para a evolução espiritual. Voltando ao que eu falei no início, existe essa estrutura, esse remédio homeopático que serve para ajudar as pessoas a desapegar. Eu vim do interior do Maranhão e lá nós temos uma crença, que pode ser placebo ou não, das pessoas que sofrem de asma crônica. Cuidado com o quadro genérico, não vamos fazer generalizações. Mas a tradição pede para que se coloque um jabuti debaixo da rede ou da cama para sugar a asma crônica. Se é placebo, não funciona. O que é mais interessante é a relação que essas pessoas têm com apego. Quando eu tive a oportunidade, na psicologia psicossomática, de ter esse entendimento com o médico homeopata, ele falou, olha, discorrendo sobre o assunto, eu lembrei de uma pessoa da família que até hoje, nos seus 50 e poucos anos de idade, guarda roupas da adolescência. Não empresta, não doa, não toca fogo, não faz nada. Mas é o apego. E se temos o apego, como é que nós podemos trabalhar o exercício da gratidão, que nos auxilia à evolução? Essa cadeira é minha. Hoje já não é mais. Vai servir para alguém. Então, a gente começa a pensar toda essa complexidade. E voltando de novo na preciosidade da reencarnação. Esse corpo que nós temos, uma das obras do irmão André Luiz, ele menciona uma senhora que tinha credenciais, crédito. Antes de reencarnar, ela teve a oportunidade de passar no laboratório espiritual para ver o molde do corpo. Perfeito, perfeito o seu corpo. E ela, com muita sabedoria, pediu aos técnicos siderais que desse uma pequena mudança no molde
do corpo físico, que seria no futuro, deixando ela coxa, uma perna um pouquinho menor. E aí os mentores perguntaram, mas por que você... Não, porque eu sei que ao mergulhar na Terra, nós temos uma possibilidade muito grande de apagar a memória 100%. E o orgulho com essa beleza helênica, com essa beleza espartana, pegando os gregos como referência, eu posso me perder muita facilidade em função da beleza física. Então, eu prefiro que, se possível, molde meu corpo, porque ao nascer na Terra, eu quero ter uma perna menor do que a outra. É para o meu espírito. Eu não estou preocupado com beleza externa. É óbvio que nós devemos cuidar do nosso corpo físico, mas isso não é o centro de tudo. Como é que anda a nossa alma? E esse corpo que nós temos, não importa se somos alto, baixo, se temos mais pigmentação ou menos pigmentação, se eu nasci no sul ou no nordeste, é esse o corpo que eu tenho. Irmão André Luiz também faz uma referência em uma de suas obras de um espírito altamente devedor que nasceu no interior do Brasil, em uma choupana. A mãe mal tinha leite materno para alimentar aquela criança, que literalmente parecia um ratinho recém-nascido. E ele só tinha sorriso. E as pessoas da vizinhança, ao visitá-lo, questionavam para si mesmo, meu Deus, como é que pode? Essa criança nascer na pobreza da pobreza da pobreza. E o sorriso maravilhoso de felicidade. Só que essa criança sabia da bênção, da reencarnação. A fila que temos lá fora. Voltando a Dona Wanda de Palmelo, ela tem, já que falei da psicografia, ela tem uma obra que, inclusive, eu chamo aqui na Comunhão Espírita, As Moradas Espirituais. Ela teve a oportunidade de visitar 20 moradas aqui na psicosfera da Terra. E uma delas, dessa morada que me chamou muita atenção no livro, e conversando com ela no período da tarde, ela mencionou que é uma colônia espiritual focada só em dados, de quem entra e sai. Essa colônia espiritual tem todos os dados. Bora imaginar o Serpo, 13 mil vezes maior. Fica em cima de Palmelo, essa colônia espiritual. Qualquer pessoa que encarna na Terra e desencarna, do Oriente ao Ocidente, do Norte, Sul, Leste, Oeste, a colônia tem esses dados. E quantos funcionários trabalham em nome do Pai para a evolução do espírito? Eu tive um primo que desencarnou muito jovem aqui em Brasília. E nesta casa, a dona Irene psicografou pelo seu mentor espiritual, porque ele não tinha condições de passar a psicografia, falando que ele estava sendo assistido, né, e que no futuro ele teria condições de falar diretamente por intermédio da médium. E foi parar lá em Palmelo. É claro que uma mãe, um pai, a dor da perda de um filho, é como os próprios mentores falam, a separação, a dor. Ainda estamos muito embrionário nessa questão, que é normal, é evolução. Então, depois de um bom tempo, tivemos a oportunidade de receber a carta psicografada que mencionava que meu primo tinha sido levado para uma colônia onde atende jovens que morrem, que desencarnam em carros, né? Acidente em estrada. E a colônia chama-se Rouxinol, fica no Maranhão, no sul do Maranhão, ou seja, aonde minha família nasceu. E eu achei muito bonita a psicografia, li tudo, depois o livro é lançado, e o livro fala dessa colônia espiritual. Então, eu fiquei imaginando a grandeza de todo esse trabalho que nos envolve, esses espíritos que nos, sabe, que vêm com muito amor, com muita dedicação. Tem uma obra, se não me engano, O Abismo, do mentor Ranieri, o espírito Ranieri, o médium, perdão, ele informa que, ele narra a história dos planos baixos do umbral, que há um irmão espiritual zelando, cuidando desse umbral, abaixo do umbral, que veio de Vênus. E quando o médium é levado em desdobramento, o médium não consegue nem aproximar do mentor com tanta luz. E ele pergunta para o mentor que está levando ele em desdobramento, mas como? Esse espírito, que ele fala, ele não tem férias, mas como que não tem férias? Há férias desse espírito que deixou Vênus para vir para a Terra ajudar os irmãos no umbral, é o trabalho, é o labor. E nós chegaremos um dia, não sei quando,
mas chegaremos. Que as nossas férias, tão almejada e necessária aqui na Terra, para o descanso da máquina fisiológica, mental, emocional. Eu tive agora 10 dias no interior do Maranhão, na Chapada das Mesas, tomando banho de cachoeira e balançando uma boa rede. Voltei renovado. Aí quando me convidaram para dar palestra aqui no dia 9, eu falei, que gratidão, bênção. Estou vindo do Maranhão renovado, de banho de cachoeira, para refazer as energias. Então o médium não entende como que esse espírito não necessita de férias, no sentido do nosso entendimento. Isso é evolução espiritual. Nós não temos a compreensão de entendermos a magnitude de Jesus. Quando estudamos o nosso irmão Chico Xavier, questionamos como é que teve esse homem aqui na Terra. Como é que passou uma alma aqui na Terra? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi. E quantos estão no anonimatos, passando por todo tipo de privações, mas são gratos pela oportunidade de estar aqui na Terra, trabalhando a sua evolução espiritual e todas aquelas pessoas que o cercam, ajudando. Será que nós somos gratos à nossa família biológica? Ah, Marcos, eu não conheci meu pai, eu não conheci minha mãe, mas nós temos um grande pai espiritual, uma grande mãe, Maria, como exemplo, que jamais nos abandonou nessa caminhada de evolução espiritual. E se não tivermos a oportunidade nessa encarnação de conhecer os nossos pais biológicos, tem um motivo. E aí buscamos ampliar mais ainda a gratidão para que possamos evoluir da melhor forma possível, sem a dor. Daqui a pouco nós temos os irmãos passistas nos aguardando para aplicar o passe. Houve toda uma preparação, uma asepsia necessária. E, simultaneamente, a casa tem os trabalhos mediúnicos acontecendo. É o amor, é o espírito de boa vontade, de poder, como fala o irmão Divaldo Franco, quando perguntaram qual é, de fato, a nossa missão aqui na Terra, servir a um propósito maior. E é claro que não somos 100%, nós estamos em processo de caminho de evolução espiritual, em busca da perfeição, ainda com as nossas mazelas, e aí nós focamos muito nessa questão. Também tem um trabalho que eu faço parte, que é a Caravana da Solidariedade, em Águas Lindas, para visitar o Lar Samaritanos, trabalhar a terapia do afeto com os vovôs, com as vovós, ter a paciência, porque um dia ficaremos mais vividos, um dia nossas cabeças ficarão brancas. Eu, quando fiquei na comunhão, apesar que já está começando os cabelos brancos, mas quando eu chego aqui, que eu olho tantas cabecinhas brancas de neve, eu falei, um dia também chegarei a esse ponto, e eu quero ter essa serenidade e essa tranquilidade que esses irmãos têm aqui na comunhão. A dona Oneida não pôde vir hoje, né? Dona Oneida, quando ela passa aqui, todo mundo fica encantado com a dona Oneida, não é isso? Então, ao visitar os vovôs, nós estamos muito mais aprendendo e angariando simpatia espiritual com os nossos mentores, ou criando outros intercâmbios espirituais, do que a nossa própria ajuda. O vovô fala, em detrimento da carência afetiva, ele menciona, a minha netinha veio me visitar no Natal, e você sabe que não tem netinha nenhuma. Aí você fala, é mesmo, vovô? Você retroalimenta aquela esperança. Que coisa boa, vovô! Qual é o nome da sua netinha? Aí ele abre o sorriso e fala da netinha. E ali você está trabalhando essa troca, essa gratidão por ouvir uma pessoa que está isolada do núcleo família biológico, mas está dentro de uma casa, de uma instituição, como tantas instituições sérias que nós temos aqui no DF, pelo Brasil afora, nutrindo o espírito, se preparando para o desencarnar. E se você falar para esse vovô, ô vovô, cai na real, eu sei que você não tem nenhuma netinha que vai visitá-lo no Natal. Nesse momento, se praticarmos essa segunda possibilidade, com certeza não há tarja preta que segura esse idoso. Veja como nós aprendemos por meio do trabalho social. O que Jesus fez esse tempo todo? Ajudando a todos que podiam.
e de acordo com a sua evolução e no estado de gratidão. No estado de agradecimento por essa oportunidade. Então vamos pensar na dinâmica que a vida nos proporciona para crescermos e evoluirmos, sempre com o exercício da gratidão. Tá aqui. Foi, né? Tem como colocar música? Não? Ok. Sim? Não entendi. Por favor. Eu não consigo visualizar lá o que ele está falando para mim. Aí não desenvolvi a telepatia ainda. Não, né? Tranquilo. É por causa do reflexo da luz. Então, meus irmãos, muita gratidão que o sublime peregrino da Galileia nos auxilie em nossa caminhada espiritual, que possamos entrar na psicosfera de Jesus, principalmente nos momentos de tormentos, que são as provas necessárias para que possamos burilar essa pedra bruta, que com certeza um dia se tornará um diamante de muita luz. Gratidão. Vamos agradecer as palavras do nosso irmão Marcos. E agora vamos ouvir a prece através de Iveson. Então nos preparemos, meus irmãos. Vamos fazer um pouco de silêncio interior, acalmar o nosso coração e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de amor e de misericórdia, agradecendo por esse momento, pela vida que Ele nos deu, pela oportunidade e o privilégio dessa reencarnação, que podemos nos esforçar sempre, cada vez mais, para sermos merecedores de novas reencarnações nesse planeta maravilhoso que é a Terra, cujo governador é o nosso Mestre Jesus, esse que nos dá tanto amor, tanto carinho, tantas bênçãos. Agora mesmo, através de seus emissários, a equipe espiritual que cuida dos trabalhos neste horário, estão cuidando de cada um de nós, nos abençoando, nos intuindo, para observar essa ou aquela palavra do que o nosso irmão Marcos Terra nos colocou. Agradecemos sempre a ajuda que recebemos do plano espiritual. Nossos mentores, anjos da guarda, eles estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando, nos amando muito. Que possamos fazer a nossa parte. Ao sairmos daqui, que possamos ficar atentos àquelas pessoas que requerem um olhar, um sorriso de todos nós. Antes de nos dirigirmos ao passe, vamos fazer a oração que Jesus nos deixou para nos comunicarmos com Deus, nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque a ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Temos todos um ótimo final de semana.